Acabei de encerrar aqui a minha transmissão de Chelsea e Nottingham Forest, mais uma vez, depois de muito tempo, na verdade, fazendo um jogo de Premier League. Eu tinha feito um jogo do Forest contra o Leeds um tempinho atrás, tinha sido bom, e eu lembro que um dos primeiros jogos de Premier League que eu narrei na vida foi um Arsenal e Forest, e eu acho que o Awani é o jogador de quem eu mais narrei gols na vida, tá? Porque eu narrei um gol dele naquele jogo e hoje foram mais dois. Então é bem possível que o Awani seja o jogador de quem eu mais narrei gols na vida. Mas o jogo aí num horário diferente, né? Segunda-feira de manhã. Não muito acostumado a fazer jogos nesse horário. Esses foram dois jogos recentemente aí de manhã, né? Eu tinha falado sobre a dificuldade que é fazer jogo nesse horário no duelo lá da Champions Feminina. E hoje eu vi dificuldades de novo, mas um pouco diferentes. Eu acho que eu acordei com menos sono nessa segunda do que eu acordei. Não, isso não existe comparação. Realmente não existe comparação. Não. Naquele sábado eu tinha dormido menos de 2 horas de sono. E hoje não, hoje eu dormi, mas o final de semana inteiro foi muito cansativo. Eu dormi muito pouco nesse final de semana. E eu acordei mais de boa porque eu tentei esticar um pouco mais esse sono pra o limite, entendeu? O limite que desse tempo ainda de eu tomar banho e entrar ao vivo, mas com zero margem de erro. E deu certo, entramos, começamos a live na hora certa. Só que eu não fiz outras coisas na minha vida, né? Tipo, que horas eu ia me alimentar pela primeira vez? E ainda tinha que ajeitar as telas, essas coisas tudo que dá pra fazer durante o pré, né? Botar a escalação, essas coisas que só vai precisar tá na tela na hora que começar o jogo mesmo. Mas de qualquer forma, eu dei um jeito de ainda comer uma coisa rápida aqui durante o pré, enquanto o comentarista Rodrigo falava, né? Mas eu acho que muitas dessas coisas que ficaram a ser resolvidas ficaram muito na minha cabeça. E aí eu acho que a desconcentração em alguns momentos não foi nem pelo sono, pelo cansaço, porque realmente eu tava mais de boa em relação a isso hoje. Foi mais, né, que eu falei de pensamento mais lento por causa do sono no sábado. Eu não tava, acho que com pensamento lento não. Eu tava realmente com a cabeça um pouco cheia com outras coisas paralelas. E aí, meu Deus, será que ainda vai dar tempo de resolver isso? E deu, mas querendo ou não, tirou um pouco da minha concentração em alguns momentos. Nada de super absurdo que tenha super prejudicado, feito a transmissão ser ruim, mas eu acho que foi menos boa do que eu posso fazer, entendeu? Ainda mais que é um dos jogos mais recentes dos que eu mais conhecia os times, né? Mas foi bom. Acho que pegamos 1.700 views, narrei aí bem, de novo, não no máximo bem que eu posso, mas narrei bem. Foram 4 gols que eu narrei bem, na minha opinião também. Teve toda a questão de 2 vezes substituições por protocolo de concussão, que foi um pouco chato isso no jogo. O jogo foi legal, o Chelsea tá horrível, é impressionante como também o Chelsea, tudo dá errado pro Chelsea. O Chelsea teve um dos melhores jogadores do time no primeiro tempo, teve que sair por concussão, que foi o Jesse Derry, né, o jogador de 18 anos, estava estreando como titular. Teve pênalti perdido, teve gol anulado do João Pedro. Quando o gol foi valer, já foi nos acréscimos, o outro gol que o João Pedro fez, e foi um golaço. Mais um gol de bicicleta do João Pedro, impressionante. E eu fiquei com raiva do Chelsea porque esse gol teve pouca relevância e minha narração não pôde ser tão emocionante para um golaço desse como poderia ter sido. Mas botei, berrei feito um doido porque foi um golaço. Mas poderia ser mais se o gol valesse mais, né? E o Chelsea é horrível. O Nottingham Forest não vai cair, não vai cair, já estava muito claro isso, mas agora são 6 pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento, em relação a 9 que vão ser disputados ainda no jogo, no campeonato. Mas foi um grande jogo do Forest defensivamente e com jogadores reservas em campo, alguns, né? O Morgan Gibbs White não estava jogando, ainda saiu por protocolo de concussão também. É possível até que ele nem jogue, né, na Conference League. Acho que joga porque é só quinta-feira, né? Mas hoje é segunda. Mas tenso isso aí pro Forest, que tem o seu camisa 10,
que ficou no banco para ser preservado para Conference não, falei, acho que é errado antes, né? Para Europa League, e ele sai por protocolo de concussão, talvez tenha que ficar fora, né? Quando ele entra no segundo tempo. Bakuá jogou demais pelo lado direito, deu assistência para o primeiro gol bem cedinho e depois deu o cruzamento que o Awen é segurado e sofre o pênalti. O Igor Jesus faz o gol, né? Lá atrás também foi bem seguro o time e o Chelsea nada. O Chelsea tenta uma pressão no final, mas meio que desgovernada. O João Pedro é o que mais consegue, né, produzir alguma coisa. E eu achei que o Chelsea vacilou também, porque... E um pouco de azar também, né? Porque com a saída do Derry, o João Pedro teve que ficar mais aberto pela esquerda, o Liandella mais dentro da área. E nessa, quando a bola chegou pro João Pedro, ele foi muito perigoso, né? Dentro da área. Tanto fez um golaço de bicicleta e outro que foi anulado. Mas o jogo, do jeito que tava ali no final, o João Pedro ficou muito fora da área nos acréscimos quando já tava 3-1, né? Ele que tentava cruzar pro Della, ele que tentava cruzar pro Cowell, que foi se lançar lá no ataque também. Sendo que se talvez fosse outro lançando pra ele, ele resolvesse. Então acho que teve esse problema também nessa reta final de pressão do Chelsea, que não funcionou do jeito ideal para que o time pudesse buscar o empate ou a virada, que era muito pouco provável. Mas o time estava acreditando, estava lutando por isso. Falta de briga, falta de intensidade, falta de vontade não foi. Foi falta de ser bom mesmo. Falta de ser um time que tem um técnico. Ninguém sabe quem é McFarlane, não sei, não sei nem quem é esse cara. Nunca, e ele tá completamente perdido. Na hora que o Jesse Derry tava caído, né? Inclusive, não tem notícia dele até agora. Espero que esteja bem o Jesse Derry, né? Que ainda tem muitos anos para desfilar com essa camisa do Chelsea. Parece ser bem talentoso. Mas o McFarlane, ele, não sei o que ele tava fazendo. Ele tinha que tomar uma decisão. Quem é que vai entrar no lugar dele? Era o Liandella. E era uma decisão meio que óbvia, porque só tinha ele de atacante no banco mesmo. Mas tá, vai resolver isso. Vai também conversar com o seu time de como vai ser a partir de agora. Porque é uma mudança tática. O Liandella não é nada a ver com o Jesse Derry. Então tem que fazer essa substituição. Vai o João Pedro pro lado esquerdo. Bora, time, bora conversar aqui. Como é que vai ser taticamente quando o Delap entrar? Tal. Não. Primeiro ele tava abraçado com o Vitor Pereira, conversando sei lá o que. O adversário, né? Depois ele tava lá, segurando 2 garrafas d'água, olhando pra elas, esperando pra ver se alguém queria. O que diabo é isso? Tá bom. Às vezes também eu tô errado, né? Acho. Pode ser. Eu achei muito estranho. Parecia bem perdido ali naquele momento o McFarlane. De qualquer forma, o Chelsea realmente está num parafuso aí, bem complicado na temporada. Vai fazer muita diferença para a sequência do time quem vem. A ausência do Estevão, quer dizer, é muito sentida, né? Mas tem que ver quem é que vem para treinar esse time no ano que vem, porque esse ano para mim tá perdido, tá? É uma questão muito difícil também de você definir o que fazer, porque você mantém esse técnico até o final, McFarlane, da temporada mesmo, deixa o interino até o final, você não vai jogar liga nenhuma na Europa no ano que vem. Mas você dificilmente vai achar um técnico que seja o seu ideal para assumir agora. Porém, será que você acha esse técnico que é o ideal para o ano que vem se você não tiver na Liga Europeia? É tenso, né? É muito difícil a situação do Chelsea nesse momento. Aí vai começando a aparecer com o Tottenham, com o próprio Nottingham Forest, que você achou com o Vitor Pereira agora, mas sofreu muito com o Postecoglou e com outro, não teve outro? Começou com o Nuno Espírito Santo, na verdade. O Nuno Espírito Santo foi demitido por brigas com o técnico, né? Ele foi muito com o Marinakis, quer dizer, que ele foi muito bem no ano passado. Foi demitido por isso, e aí o Postecoglou foi uma tragédia, como ele já era no Tottenham. E o Tottenham é outra tragédia com Tudor, com Frank, e agora parece estar numa reta final de talvez se salvar mesmo do rebaixamento com o De Zerbi, né? É uma loucura o Chelsea nesse momento. O jogo foi muito ruim, muito ruim. O Chelsea foi dominado pelo Nottingham Forest até nos momentos que a gente tinha mais a bola. O Nottingham Forest não parecia com um pouco de medo de perder.
E o Elliot Anderson entrou bem demais, o Morgan Gibbs-White entrou bem os minutos que ficou. Nottingham Forest pra mim é mais time que o Chelsea nesse momento. E a distância entre os dois, por exemplo, não é tão grande na tabela. É o 9º contra o 16º, tudo bem, você dá um choque ali, é o 16º, tá? Mas o 16º está 6 pontos à frente da zona de rebaixamento. Uma certa boa vantagem, mas ainda assim você está perto. É boa porque está na reta final do campeonato já. O Chelsea está 6 pontos só à frente dele. O Chelsea só está 6 pontos à frente do Nottingham Forest. E hoje, pra mim, como equipe, como coletivo, o Nottingham Forest é mais time do que o Chelsea. E mostrou isso em campo, dominando. Tava 3-0 pro Nottingham Forest em algum momento. E às vezes parecia mais perto de ser 4-0 do que de ter diminuído para 3-1 o Chelsea. Mas diminuiu, tentou no final, a bafa não deu certo. E eu quero saber de você. Se assistiu o jogo, deixa o like e comenta aí o que tu achou desse Chelsea, desse Nottingham Forest. Compartilha para todos os seus amigos darem a opinião deles também. Se assistiu minha narração, diz o que tu achou. E assiste amanhã Beşiktaş e Konyaspor na Copa da Turquia, lá no Dimensão Esportiva. Eu vou estar ao vivo a partir de 2 horas com o Felipe Assis para trazer para você as emoções de mais um jogo decisivo na Europa. Beşiktaş e Konyaspor, Copa da Turquia. Valeu, até a próxima. Foi bom demais, mais um jogo na conta, mais uma Premier League na conta, mais um jogo incrível narrado por mim. E estou muito feliz. Valeu! Até a próxima. Tchau!